Você vai morrer. Essa é a única certeza que temos. E talvez o que mais doa não seja a morte em si, mas a ideia de chegar no último dia da sua vida e perceber: eu nunca vivi de verdade. E sabe o que é pior? Muitos empresários estão tão ocupados correndo atrás de números que esquecem de correr atrás de significado. E no fim, tudo isso não vale nada. Foi exatamente essa consciência que mudou a forma como Steve Jobs viveu e construiu a Apple. Hoje eu vou te contar a história de um homem que não só criou produtos, mas que deixou um legado que grita até hoje para todo empreendedor. Se você não viver cada dia como se fosse o último, em algum momento você vai estar certo. Steve Jobs nasceu rejeitado. Seus pais biológicos o colocaram para adoção. Ele cresceu sem riqueza, sem estabilidade, mas com uma inquietação que nunca o abandonou. Ele sabia que tinha vindo ao mundo para algo grande. Ainda jovem, ele largou a faculdade porque não fazia sentido para ele gastar dinheiro dos pais adotivos em algo que não acreditava. Enquanto os amigos estavam atrás de diplomas, Jobs estava atrás de sentido. Ele não sabia o que queria, mas tinha absoluta clareza do que não queria. Viver uma vida pequena. Quantos jovens você conhece que vivem assim? Entram na faculdade porque todo mundo entra. Montam um negócio porque todo mundo diz que dá dinheiro. Mas no fundo, não sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Jobs já mostrava ali uma coisa que poucos têm coragem: escolher o próprio caminho, mesmo sem garantias. E essa é a primeira grande lição. Quem busca só segurança nunca cria algo memorável. Com apenas 21 anos, ele fundou a Apple numa garagem e em pouco tempo revolucionou a tecnologia e ficou milionário. Mas o auge trouxe também a queda. Aos 30 anos, ele foi expulso da própria empresa, expulso da criação que ele mesmo construiu. Imagina isso: você cria algo do zero, constrói com suor, leva ao topo e um dia, em uma reunião de conselho, dizem que você não serve mais. A maioria teria desistido. Jobs não. Ele disse depois: ser demitido da Apple foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a dor do fracasso fez voltar à essência de criador. Ele fundou a Pixar, criou a Next, voltou bem mais forte. E anos depois, a Apple estava à beira da falência. Quem salvou foi exatamente o homem que um dia tinha sido expulso dela. Quantos empresários você conhece que são derrubados uma vez e nunca mais voltam? Jobs foi humilhado publicamente, mas não desistiu. Ele entendeu que fracasso não é sentença, é combustível. O fracasso não destrói quem sabe usar a dor como força. De volta ao comando, Jobs liderou uma das maiores viradas empresariais da história. iMac, iPod, iPhone, iPad, produtos que não eram apenas tecnologia, eram símbolos de status, inovação e estilo de vida. A Apple deixou de ser uma empresa de computadores, virou a empresa mais valiosa do planeta. E tudo isso porque Jobs nunca se contentou em sobreviver. Ele queria viver intensamente, criar intensamente, transformar intensamente. Ele dizia: os loucos que acreditam que podem mudar o mundo são os que realmente mudam. Pensa comigo, Jobs poderia ter se contentado em ser só mais um empresário milionário, mas ele não queria só dinheiro, ele queria impacto. E é por isso que hoje a Apple vale trilhões. Dinheiro é consequência de visão. Quem só persegue lucro, morre no lucro. Quem persegue visão, constrói legado. Mas a vida é implacável, né? Aos 48 anos, Steve Jobs descobriu que tinha câncer e, de repente, todo o dinheiro, todo o sucesso, todo o reconhecimento não podiam comprar mais tempo. Em seu famoso discurso em Stanford, ele disse: lembrar que vou morrer em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou fracassar, tudo isso cai diante da morte. Só sobra o que realmente importa. Poucos anos depois, em 2011, Steve Jobs morreu. Ele não viu o iPhone 15, mas viu a Apple bater 3 trilhões de dólares e deixou algo ainda maior. Um legado que ecoa em cada empreendedor que entende que o jogo não é só sobre dinheiro,
é sobre viver de forma tão intensa que o mundo se lembre de você depois que você partir. Se até Steve Jobs, com toda a sua fortuna, não pôde comprar mais tempo, o que faz você acreditar que você pode desperdiçar o seu? A morte não negocia, a morte não espera. O que você faz hoje é a única moeda que realmente existe. E é aqui que está a verdade. Você não precisa ser Steve Jobs para deixar um legado. O que você precisa é parar de viver como se fosse eterno. Você não está travado por falta de vontade. Você está travado por falta de visão. Não é o mercado, não é o governo, não é a concorrência. O que realmente mata uma empresa e uma vida é o medo de arriscar, o ego de achar que sabe e a covardia de não tentar. Então escuta isso. Você pode perder clientes, você pode perder dinheiro, você pode perder funcionários, mas se você perder tempo, você perde a vida. E não existe nada mais caro do que chegar no fim com a sensação de que você não viveu tudo o que poderia viver. Essa é a única falência que não tem recuperação, a falência da alma. Quantas empresas você conhece que quebraram não porque faltou produto, mas porque faltou coragem de se reinventar? Quantos empresários você conhece que desistiram cedo demais? Eles não faliram por falta de dinheiro, eles faliram por falta de visão. E visão é a única coisa que não pode morrer em você. Agora imagina só, você daqui 10 anos, olhando para trás e dizendo: eu tive medo, mas fui mesmo assim. Eu caí, mas me levantei. Eu ousei, eu criei, eu construí. E hoje eu vivo a vida e tenho a empresa que eu sempre sonhei. Esse futuro não começa amanhã, ele começa agora, na decisão que você toma hoje. Lembre-se, sucesso não é apenas dinheiro no banco. O sucesso é olhar no espelho e dizer: eu não traí a minha visão. Eu não desperdicei o meu tempo. Eu vivi com coragem. Steve Jobs partiu cedo, mas até hoje o mundo repete as suas palavras, usa seus produtos e vive o impacto das suas ideias. E a pergunta é: qual que é o legado que você está construindo? Se essa mensagem mexeu com você, se inscreve agora no canal. Aqui não tem motivação não. Aqui tem verdade aplicada a negócios e a vida real. Eu vou te mostrar o que empresários e empreendedores precisam ouvir para construir empresas que sobrevivem, vidas que fazem sentido e legado que duram. Então clica aí embaixo, se inscreve e vem aqui comigo, porque a vida não espera, irmão. E o futuro é hoje. Kaizen.